Muito boa noite, amigos do irmão Tomé de Vitória. Nós estamos aqui com muita alegria recebendo o convite aí do Damasceno para a live que iremos fazer a partir de agora. Um abraço, sejam todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos instrua, nos inspire neste momento de comunhão espiritual através da multimídia, através do Instagram, do Facebook, do YouTube, das mídias que hoje tanto têm contribuído para a divulgação de nossa amada doutrina espírita. A gente está muito contente, muito honrado com o convite que o irmão Tomé de Vitória nos fez para esta live nesta tarde, noite de domingo. E, portanto, vamos aqui neste momento, neste dia 13 de setembro de 2020, elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ampare, que nos instrua através de seu Filho, nosso Mestre e Senhor Jesus, para que também Jesus nos envie seus mensageiros de luz para nos amparar, iluminar e esclarecer. Que assim seja. Que essa seja a nossa prece coletiva, o nosso momento íntimo de comunhão espiritual com as hostes mais elevadas da vida terrestre, da vida espiritual, as hostes que em nome de Jesus e em nome de Deus nos inspiram, nos sustentam e nos impulsionam para a frente. Que assim seja, em nome de Deus. Bom, nós estamos aqui com muita alegria, recebendo todos vocês para essa palestra, esta conversa fraterna, em que vamos conversando sobre as vidas de Chico Xavier. Então, esse foi o tema escolhido e nós estamos, então, neste momento, iniciando as nossas considerações sobre as vidas de Chico Xavier. É um tema que pode, a princípio, gerar alguma controvérsia, porque nem todos vão concordar conosco, nem todos tiveram, vamos dizer assim, o entendimento, a convivência que nós tivemos com Chico Xavier ao longo de muitos anos. E também as conclusões podem ser diferentes de acordo com a vivência de cada qual. Então eu peço licença para dizer que nesse estudo de hoje, é claro que eu estou me baseando na minha vivência pessoal com Chico Xavier ao longo de 21 anos, de 1981 até 2002, e também na vivência pessoal de todos os meus familiares, da família materna, família Machado de Pedro Leopoldo, desde quando Chico Xavier era criança. 2 de meus tios-avós eram mais velhos que Chico e já eram espíritas antes mesmo de Chico Xavier ser espírita na cidade de Pedro Leopoldo, em 1927 em diante. Eles conheceram Chico Xavier criança,
Minha avó materna, Carmen Machado dos Santos, foi colega de grupo escolar de Chico Xavier quando eles eram criancinhas, né? Então eu peço licença para dizer que me baseio nessa convivência minha pessoal e de todos os meus familiares queridos, meus avós, tios, avós, primos, não é? Que tiveram essa alegria de conviver na intimidade de Chico Xavier desde a sua infância, passando pela sua adolescência, pela sua juventude, pela sua madureza, depois a mudança dele para Uberaba. E aqui vamos incluir também os amigos íntimos, famílias amigas íntimas de Chico Xavier, como de Dona Neném Aluoto, que presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos, a família de Martins Peralva, José Martins Peralva Sobrinho, grande expositor, escritor espírita que também trabalhou e elaborou por muitos anos, desde a União Espírita Sergipana até a União Espírita Mineira, uma vez que ele se mudou para Belo Horizonte a partir de 1947, convivendo também intimamente com Chico Xavier a partir desta data. E nós vamos também chamar a convivência de tantas famílias amigas que conviveram com ele em São Paulo, no Rio, no interior do Rio, no interior de São Paulo, em Goiás, em Goiânia, nosso querido Dr. Weimar Muniz de Oliveira e Dona Creuza. Então são essas pessoas que são todas amigas nossas, de nosso relacionamento, e sem esquecer, obviamente, a nossa querida cidade de Uberaba, cidade para a qual Chico Xavier se mudou em 1959, passando lá a conviver com intimidade com as famílias do médium Valdo Vieira, depois as famílias de Dr. Elias Barbosa e mais adiante doutora Marlene Severino Nobre e outros que foram se somando a essa convivência, como a família de Dona Silvia de Almeida Barçante, sua filha Sônia, as próprias pessoas que moravam com Chico Xavier, como meu cunhado Vivaldo da Cunha Borges, toda a família dele, o Eurípides Higino Humberto dos Reis, e também nós vamos nos lembrar do querido casal Carlos Antônio Bacelli e Márcia Queiroz Bacelli, que durante 25 anos participaram ativamente de 3, 4 reuniões semanais com Chico Xavier, reuniões públicas e reuniões privativas. Pessoas muito queridas que já partiram, mas que estão nesse rol de conhecimentos, como os descendentes da família do professor Eurípides Barçanufo, da cidade de Sacramento, a nossa querida e saudosa Igorina Cunha, os familiares do Langerton, enfim, são tanta gente boa, não é? Na cidade de Franca, os familiares da nossa querida Dona Leonor, as suas filhas, sua neta Consuelo, as suas filhas Dona Branca, enfim, é muita gente que nós tivemos a chance, o carinho, a oportunidade de conviver e compartilhar essas informações acerca do próprio Chico, da convivência do próprio Chico. E eu quero dizer o seguinte, é muito natural que no início da tarefa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo,
Ele não poderia, obviamente, no início da sua tarefa, se identificar, dizer quem era ele, porque seria uma revelação totalmente extemporânea. E mesmo que no início da sua mediunidade, alguns companheiros ligados à Federação Espírita Brasileira reconheciam nele talvez a figura de Allan Kardec reencarnado, como foi um dos seus primeiros biógrafos, Ramiro Gama. Ele deixa nas entrelinhas dos artigos que escrevia nos finais dos anos 20 e no início dos anos 30 que o Chico Xavier poderia ser de fato Allan Kardec. Ele era um dos editores da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, mas delicadamente ali pontuava esta possibilidade. Então vejam vocês que o assunto é antigo. Muita gente fala que isso foi um assunto inventado a partir da década de 80 e 90 principalmente. Não, um assunto antiquíssimo. E desde aí um dos primeiros biógrafos de Chico Xavier, que é Ramiro Gama, já se aventou essa hipótese. E aqui a gente vai falar en passant, claramente, porque nós temos somente 1 hora de programa aqui no Instagram, mas eu vou convidar os amigos que queiram aprofundar mais neste assunto da realidade inconteste de que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec, conhecendo os programas que nós já gravamos sobre o assunto. Eu estou me referindo a mais de 14 horas de programas, uma vez que já fizemos mais de 10 programas com mais de 1 hora de duração, através do portal Saber Espiritismo, no canal do portal Saber Espiritismo, que vocês podem encontrar na internet, e também no YouTube da TV Saber Espiritismo, também no Facebook do portal Saber Espiritismo, Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte, e também no Facebook da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, não é? Eu estou me referindo àqueles que vocês vão encontrar mais diretamente essas informações. Para facilitar, eu acredito que o YouTube da TV Saber Espiritismo é a que vocês acham mais facilmente, porque tem lá uma série que vocês podem pesquisar que chama-se A Preparação da Missão de Chico Xavier. E nesta série nós vamos de 1 a 10, ela ainda não terminou, porque nós estamos sempre descobrindo coisas novas. Nós vamos continuar gravando essa série. Interrompemos aí essa gravação, tendo em vista essas questões da pandemia, do lockdown, do isolamento social que tivemos que passar, mas em breve retomaremos a gravação deste assunto. E nesta série eu volto a repetir, a preparação da missão de Chico Xavier. Vocês vão poder acompanhar comigo os raciocínios todos relativos à realidade de que, de fato, Chico Xavier é a reencarnação do nosso codificador Allan Kardec, o professor Denizar Rivail. E com relação a isso eu não tenho a menor sombra de dúvida, porque dentro da nossa amizade com Chico Xavier, em determinado momento, que foi em março do ano de 1992, ele finalmente admitiu para nós que era de fato a reencarnação de Allan Kardec. Num momento muito bonito, em que ele se emocionou muito até as lágrimas,
Estávamos eu e na minha esposa da época, Eliana, irmã de Vivaldo, e o momento dessa revelação foi um momento especialíssimo. E neste momento, inclusive, ele havia me mandado um exemplar do livro Kardec Prossegue, que tem na capa a figura de Kardec se esmaindo e se transformando na figura de Chico Xavier. É um livro que foi publicado meses antes, no final de 1991, pela Cultura Espírita União de São Paulo, a pedido de Chico Xavier, através do autor, seu grande amigo desde 1969, Adelino da Silveira. E o Adelino escreveu esse livro, como sempre, é um dos biógrafos de Chico Xavier, contadores de casos de Chico Xavier. E como sempre, todos os seus livros foram revisados pelo próprio Chico Xavier. Né? É bom que se diga em alto e bom som. O Adelino não tirou nada da cabeça dele, foi tudo revisado pelo Chico em 1991. E o livro saiu então no final do ano, e o Chico passou a distribuir esse livro para todos os amigos, a autografá-lo, a distribuir ali no Grupo Espírita da Prece, presenteando-nos todos os seus amigos. Eu recebo então o livro em casa, Kardec Prossegue, que é o primeiro livro publicado que assume publicamente a tese de que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. E ali, a partir daquele momento, eu me senti mais seguro, então, de perguntar diretamente a ele. E esse episódio já está, por mim, relatado em inúmeros programas, inúmeras lives, em que o próprio Chico me faz a pergunta me falta na garganta pela emoção, quando eu recebo em casa o livro autografado por ele, em final de janeiro de 1992. Em março, saio da minha casa em Belo Horizonte para visitá-lo, e com essa intenção de, então, falar com ele, perguntar diretamente a ele se ele era de fato Kardec reencarnado. Então, é ele que me faz a pergunta ao contrário, né? O que você achou, Geraldinho, do livro do Adelino que eu te mandei, que eu te enviei? E eu falo com ele que tinha achado a expressão da verdade, começo a relatar todos os testemunhos que eu havia colecionado naqueles anos todos de convivência, de 1981 até 1992, 11 anos até então, naquela ocasião. Depoimentos de Martins Peralva, de Neném Aluoto, de todos os meus familiares da família Machado e outros tantos do pessoal de Uberaba. E aí ele então, muito emocionado, chorando, olha para cima, passando a mão diante dos olhos e as lágrimas caindo, não é? Vai me dizer, é um fato muito curioso este, Geraldinho, porque desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Um momento de muita emoção. Guardo integralmente na memória, desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, quando eu tinha 5 anos de idade, todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que beleza. Então, minha gente, é uma confissão delicada, de amor, de verdade, com que Chico Xavier nos brindou. E não satisfeito com isso, ele se levantou da mesa ali de almoço, foi ao quarto ao lado,
onde ele guardava os livros e mensagens, buscou outro exemplar do livro Kardec Prossegue e autografou novamente o mesmo livro para mim e para a Eliana, só que dessa vez na minha vista, como que chancelando este entendimento, não é? Então, vamos fazer algumas considerações sobre o assunto, que é muito interessante, porque é claro que isso havia chegado a hora do assunto se tornar público. Não é? O próprio Chico Xavier determinou isso, segundo ele falou com o próprio Adelino, por ordem de Emmanuel. Não foi nem por vontade dele. Porque por vontade dele, esse assunto não seria trazido, mas foi necessário trazer este assunto a público, na face da terra, porque ele recebeu uma ordem direta do Espírito de Emmanuel, que precisava entrar no assunto quanto antes, no final do ano de 1991, porque ainda explico por quê, porque outras personalidades do movimento espírita estavam querendo fazer revelações mentirosas, se colocando na posição de Kardec reencarnado. Então, para a honra da verdade, o assunto foi então abortado da outra parte, tendo em vista que o próprio Chico passou então a incentivar entre nós todos os amigos que conviviam com ele. Nesta época, no início dos anos 90, em Uberaba, passaram então a receber dele essas instruções. Então eu não estou falando aqui sozinho, eu estou falando aqui em nome do casal Carlos Bacelli, Márcia Queiroz Bacelli, em nome do próprio Eurípides, que vivia com Chico, do meu cunhado Vivaldo da Cunha Borges, que também vivia com Chico, na casa dele, no lar dele. Estou falando aqui em nome da família, em nome que já desencarnou, Dr. Elias Barbosa, médico do Chico, Dr. Eurípides Tarran, também médico do Chico, também já desencarnado, a família do Jarbas Leone Varanda, que presidiu durante tantos anos a Aliança Municipal Espírita de Uberaba, articulista, escritor de livros espíritas, grande amigo do Chico, seus filhos, seus netos, o Leonel, amigo nosso. Estou falando em nome da doutora Marlene Nobre, fundadora da Folha Espírita de São Paulo, das associações médico-espíritas do Brasil inteiro, de São Paulo, e também do exterior, da internacional, não é? Tinha programas na televisão paulistana. Estou falando em nome da família de Dona Silvia de Almeida Barçante, Dona Sônia, o Germano, que reside aqui em Belo Horizonte, a família numerosa da cidade de Araxá, que conviveu muito com Chico Xavier. Inclusive essa convivência foi publicada em livro por nós na União Espírita Mineira, que é o livro Presença de Chico Xavier em Araxá. Estou falando aqui em nome da família e dos descendentes do professor Eurípides Barçanufo, Igorina Cunha, tio Luizinho, tantos outros que também sempre divulgaram isso. O nosso querido amigo de Goiânia, Dr. Weimar Muniz de Oliveira, Dona Creuza, sua esposa, ele que presidiu durante tantos anos a Federação Espírita do Estado de Goiás, depois a Associação Brasileira
dos magistrados espíritas, Abrame, que escreveu um livro extraordinário que recomendo a vocês, que chama-se A Volta de Allan Kardec, um livro publicado em 2006 pela Federação Espírita do Estado de Goiás. É um livro maravilhoso. Ele Weimar confessa que ele era contra a ideia de Chico C. Kardec, usou a técnica forense, porque ele era juiz de direito, para então, cientificamente, fazendo a pesquisa testemunhal de mais de 40 pessoas ligadas na intimidade de Chico Xavier, concluir. E também fazendo um paralelo, um comparativo das personalidades de Chico Xavier e Allan Kardec, concluir que são personalidades muito semelhantes no amor à doutrina, no amor ao cristianismo, a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor. Não é? Então, temos aí tanta gente boa, o médium de Ituiutaba, Toninho Baduí Filho, que é o Antônio Baduí Filho, Toninho Baduí, que recebe até hoje o espírito de André Luiz e que nas confraternizações das madurezas e mocidades espíritas do Triângulo Mineiro, a Cometrim, que se realiza há 60 anos, ele recebeu várias mensagens de André Luiz, de Hilário Silva, confirmando que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec, mensagens que vieram a público nessas confraternizações e que foram levadas ao Grupo Espírita da Prece de Uberaba, onde Chico Xavier trabalhava na década de 90, e tiveram autorização expressa do Chico para serem divulgadas amplamente. Tanto é assim que a revista Goiás Espírita, órgão oficial da Federação Espírita do Estado de Goiás, divulgou essas mensagens. O jornal oficial da União Espírita Mineira, chamado O Espírita Mineiro, também na década de 90, divulgou amplamente essas mensagens. E também a Folha Espírita de São Paulo, capitaneada pela nossa querida doutora Marlene Nobre, divulgou essas mensagens. Digo de passagem, reafirmo, a pedido do próprio Chico Xavier. Porque muita gente tenta fazer assim, virar o copo de cabeça para baixo, dizendo que isso nós é que falamos, né? Não, Chico Xavier que nos fez o pedido para divulgar o assunto nesses órgãos oficiais e distribuindo também essas mensagens avulsas nas suas tarefas de Uberaba a partir de 1992. Então não tenhamos dúvidas quanto a isso. O próprio Chico Xavier assumiu a partir de janeiro de 1992 para os seus amigos mais íntimos, que era de fato ele a reencarnação do codificador Allan Kardec. Isso é ponto pacífico. Tanto é, qualquer um de vocês que venham visitar Uberaba e Pedro Leopoldo vão encontrar nessas duas cidades essa certeza. Porque o próprio Chico é quem fez essa divulgação. E teve um objetivo superior, porque foi uma divulgação feita a pedido do Espírito de Emmanuel. E, segundo Emmanuel, urgente. Esse livro, inclusive, Kardec prossegue, que Chico Xavier autografou para mais de 50 amigos no Brasil inteiro e no exterior, foi publicado e editado em 15 dias, depois que Chico Xavier fez a sua revisão final, porque assim o determinou o Espírito de Emmanuel. Bom, voltando um pouco atrás, por que chegou a época de Chico revelar isso? Porque a obra já estava feita. Em 1992, nós temos que nos lembrar que Chico Xavier completava 65 anos de mediunidade.
Vejam bem, com 65 anos de mediunidade ativa, porque ele começou na mediunidade espírita cristã ativa em junho, um pouco antes, maio, mas a primeira mensagem psicografada foi 8 de julho de 1927. E a última, nós vamos saber que foi 10 anos depois, em 30 de junho de 2002. Ele ainda sobreviveu 10 anos, né? Porque essa revelação coletiva do Chico para nós foi feita em 92. E ele ainda vai sobreviver 10 anos e desencarnar em 2002. Mas olha que curioso, que fato curioso. Entre 1927 e 1992, nós temos 65 anos de janela. Aliás, nessa data, 8 de julho deste ano de 1992, nós tivemos a alegria de lançar, pela União Espírita Mineira, o livro Chico Xavier, Mandato de Amor, que é uma biografia do Chico, da vida de Chico Xavier em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, a minha cidade natal. Nós pegamos todo o material inédito, fizemos uma pesquisa aprofundada, 3 anos, entrevistando pessoas, centros espíritas, pegando mensagens inéditas que não tinham sido publicadas ainda, e fizemos esta homenagem ao Chico, publicando o livro Chico Xavier, Mandato de Amor. Mas voltando ao tempo, 1927 e 1992 são 65 anos de trabalhos mediúnicos. Será coincidência que Allan Kardec, de 1804 a 1869, viveu na Terra 65 anos? Isso não está aí um recado claro, não é? Depois dele viver quase que a vida inteira de Kardec dedicada à mediunidade espírita cristã, o serviço estava completo. E aí ele não tinha constrangimento mais de assumir essa realidade. Porque houve um fato curioso, que este assunto já era tratado, como eu disse, desde a década de 20 e 30, pelo Ramiro Gama, pelos nossos familiares da família Machado, de Pedro Leopoldo. Se falava a boca pequena que Chico era Kardec. Por que isso? Porque nenhum deles jamais viu qualquer referência elogiosa de Chico Xavier a Allan Kardec. Inclusive minha tia-avó, Nair Machado Pascoal, vai dizer-me e contar-me que o Chico sempre gostou muito de música, e quando visitado pelas mocidades espíritas, que sempre levavam violão, tocavam violão, cantavam os hinos, eles lá em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele cantava todos os hinos junto com as mocidades. O hino de Doutor Bezerra, o hino de Meimei, o hino de Maria Santíssima, o hino de Eurípides Barçanufo. Mas quando se cantava o hino de Allan Kardec, ele silenciava, não cantava junto, fechava os olhos e abaixava a cabeça, em sinal de humildade. Vejam só. E isso foram relatos inúmeros de familiares meus que conviveram, amigos também de Belo Horizonte que conviveram com Chico nesse período, não é? Em Pedro Leopoldo. Então, houve também o relato de Martins Peralva e Dona Neném Elootto. Como eu disse, Dona Neném presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos, a pedido de Emmanuel e Chico Xavier, diga-se de passagem. Ela assumiu a presidência da União em 1962, com a desencarnação repentina de Badicuri, e levou à frente essa tarefa
até 1995, quando ela teve um AVC. E durante todo esse período ela reafirmava para nós que o Chico era a reencarnação de Kardec. Eu participei, a convite dela, da direção da União Espírita Mineira por 13 anos, de 1993 em diante. E me lembro muito bem deles me contarem, ela e Peralva, Martins Peralva, que foi secretário da União Espírita Mineira, diretor-secretário, depois diretor vice-presidente, depois diretor-presidente interino, grande escritor espírita com obras de relevo, estudando a obra de André Luiz, publicadas pela Federação Espírita Brasileira e pela União Espírita Mineira. E ele era também o editor do jornal O Espírita Mineiro. E o Peralva e Dona Neném me contaram que em 1972, olhem bem, portanto 20 anos antes do livro do Adelino, Assumir que Chico é Kardec, ele, Peralva, havia lido uma entrevista do jornalista Fernando Worme, de Guaíba, Rio Grande do Sul, com Chico Xavier, uma entrevista que tinha sido publicada num opúsculo espírita do Rio Grande do Sul, em que o próprio jornalista Fernando Worme aventa a hipótese de Chico ser Kardec, tendo em vista a sua vida, né, de obras e renúncias e exemplos dignificantes. E, embora o Chico Xavier tivesse, aquela ocasião, não afirmado nada ainda, não é? O Peralva estava convencido, ele já achava isso, como Dona Neném, e havia escrito um artigo que seria publicado naquela época no Espírita Mineiro, e esse artigo escancararia para o mundo espírita cristã, para o movimento espírita, a tese dele ser a reencarnação de Kardec. E naquela ocasião ele pediu a autorização da Dona Neném, que deu a autorização para ele publicar. Um dia antes, o Chico liga ao telefone na casa do Peralva, meia-noite. Ele mandaria o jornal que ele estava diagramando para a gráfica no dia seguinte. À meia-noite o Chico liga o telefone. Peralva, meu nego, tira este artigo que você escreveu do Espírita Mineiro. O espírito de Emmanuel está aqui do meu lado, me dizendo que este assunto virá mais tarde. Agora não convém, porque nós estamos à plena tarefa. Vejam bem, aí está a explicação por que o Chico não quis revelar isso antes. Porque 20 anos, ele revela somente em 92 em diante, mas 20 anos antes, quando já tinha esse burburinho, ele não quis revelar, porque, segundo ele, o Espírito de Emmanuel dizia que o assunto viria mais tarde, porque aquela ocasião ele era um assunto extemporâneo. Porque o próprio Chico diz, nós estamos à plena tarefa, ou seja, Chico tinha poucos anos, né? 13 anos somente que morava em Uberaba. Então, estava ali ainda lutando para receber aquele mundaréu de gente. Ele tinha participado do programa Pinga Fogo 2 vezes no ano anterior, em 1971, tinha se transformado numa figura célebre no Brasil inteiro. Caravanas e caravanas de milhares de pessoas o buscavam para receber as mensagens consoladoras de seus entes queridos que haviam partido para o além. Ele não tinha tempo para se dedicar a essas revelações. Ele tinha que consolar aquela gente toda, coisa que ele o fazia em 3 reuniões públicas, de horas e horas, 8, 9, 10 horas de duração por semana, não é? E tarefa que ele levou quase que a vida inteira.
só se ausentando relativamente delas quando a saúde lhe faltou nos últimos 2, 3 anos. Então, não era, naturalmente, antes de 1992, o tempo próprio dessas revelações. Então, tudo isso nos leva a entender o seguinte, que seria muito natural que antes desse período, na década de 30, de 40, para desviar a atenção das pessoas em relação à própria identidade espiritual, como Allan Kardec, que ele teria dito, eu fui uma das médiuns da tarefa da codificação para desviar o assunto, não é? E essas pessoas até hoje e seus familiares se agarraram nesta colocação como se fosse uma tábua de salvação e que não pudesse ser contestada, não é? Daí surgiram essas teorias de que ele teria sido uma das médiuns de Kardec, mas que qualquer análise racional derruba, não é? Não há condições para um salto espiritual de tamanha relevância de uma simples médium. A vida dessas médiums todas foi muito reduzida, muito humilde, sem grande relevância. A maioria delas não tinha nem noção da relevância do trabalho que estava sendo executado por suas mãos, não é? Então não teria condições elas terem 40 anos esse salto evolutivo gigantesco para se tornarem um verdadeiro apóstolo do Cristo nos tempos contemporâneos, que foi Chico Xavier, não é? Nós sabemos muito bem que a evolução não dá saltos. Exemplo disso, quem quiser conhecer, a gente ver as revelações que Chico fez das personagens que viveram aquele drama do livro 50 anos depois, e depois 1.600 anos o drama do livro Renúncia. São as mesmas personagens. E vejam lá que não houve grande evolução em 1.600 anos. Não é? Quem fez o mal no livro 50 anos depois ainda estava querendo fazer o mal no livro Renúncia. Quem quiser ver a grade dessas reencarnações está lá no nosso livro, no livro de Chico Xavier, que nós publicamos pela Vinha de Luz Editora, Sementeira de Luz, de Neio Lúcio, e também no livro Colheita do Bem, de autoria do espírito de Neio Lúcio, por Chico Xavier. Vocês vão ver lá as personagens de um livro que reencarnaram no outro livro, que basicamente seguem a mesma linha de ação, embora com pequenas variações. Por exemplo, o Neio Lúcio, nos 50 anos depois, vai ser o que era educador de escravos na Roma Antiga, vai ser depois o professor Jacques Duquesne Davenport, na escola de Blois, nos arredores de Paris. E depois, na última encarnação, o professor Arthur Joviano, secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, depois alto funcionário do Ministério da Educação no Rio de Janeiro. Não é? Então vocês vão ver que cada um deles teve a sua linha evolutiva. Por exemplo, o senador Elvídio Lúcio, dos 50 anos depois, vai ser que trabalhava com a terra, com os animais, não é? Tinha fazendas de produção de agricultura e também produção animal. No livro Renúncia vai ser o Cirilo Davenport, que era de origem irlandesa e que emigrou para Paris, depois emigrou para o estado de Massachusetts, onde vai ser também fazendeiro de fazendas de fumo no século XVII, e agora, nesta última encarnação, era o chefe do Chico na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, que tinha doutorado em
agronomia pela Universidade de Edimburgo, da Escócia, e dirigiu as fazendas modelo do Ministério da Agricultura no Brasil, na cidade de Londrina e depois na cidade de Pedro Leopoldo, trabalhando com a produção agrícola e a produção animal. Então a evolução não dá saltos, né? E é por isso mesmo que um espírito da ordem de Chico Xavier, um espírito apostólico, só pode ter uma origem apostólica. Nós vamos ver, por exemplo, que no livro que nós organizamos, que é o Mandato de Amor, Chico Xavier Mandato de Amor, publicado em 1992 pela União Espírita Mineira, no capítulo 2, há uma poesia que o Chico recebe no dia dedicado aos 69 anos de desencarnação de Allan Kardec, 31 de março de 1938, na sede da União Espírita Mineira, duas comunicações, uma poesia do espírito de Cassimiro Cunha, que revela que Kardec é o apóstolo João Evangelista. Vejam bem, numa das estrofes está dito assim: guarda, a poesia é dirigida aos espíritas. E ela diz assim: guarda o discípulo amado no templo do coração. Ele foi o mensageiro do Espírito da Verdade. Olha só, em fazendo menção ao dia da desencarnação de Kardec, 31 de março, 69 anos depois, em 1938, através do Chico Xavier, na sede da União Espírita Mineira, na reunião comemorativa da desencarnação de Kardec, Cassimiro Cunha manda aos espíritas que guardem no coração o discípulo amado no templo do coração. Ele foi o mensageiro do Espírito de verdade. E, neste mesmo dia, o Espírito de Emmanuel, que nós colocamos essa mensagem no capítulo 29 do livro Deus Conosco, de edição da Vinha de Luz Editora. Vocês podem adquirir no site, todos os dois livros no site da vinhadeluz.com.br. Então, na mensagem chamada, olha o título da mensagem, O Discípulo Amado. E Emmanuel, escrevendo através de Chico, a personalidade do discípulo amado de Jesus, que foi Allan Kardec, foi lembrada por vós com as mais doces comemorações. Então vejam bem, o próprio Emmanuel afirmando que o discípulo amado, todo mundo sabe que João Evangelista fazia a si próprio essa menção, ele sendo o discípulo amado, ou discípulo querido, não é? Toda vez que ele se referia a si mesmo, e o próprio Jesus se refere a ele como discípulo amado. E aqui está duas mensagens recebidas por Chico, uma de Cassimiro Cunha e outra de Emmanuel, afirmando que Allan Kardec é o discípulo amado. Vamos ver outros trechos. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade afirma a mesma coisa. Vejam bem, na cidade de Paris, 1861, no capítulo 6, o Cristo Consolador, mensagem 6, capítulo 6, na mensagem intitulada O Advento do Espírito da Verdade, uma frase apenas do Espírito da Verdade: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Ora, qual que é o apóstolo que estava nos instruindo? Allan Kardec reencarnado. Então, Allan Kardec reencarnado é o apóstolo do Cristo. Depois, no capítulo 8, vamos ver o mesmo dizendo: eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte,
E eis aqui o seu enviado, João Evangelista. João o Evangelista. Comunicação dada em Paris, 1863. E mais adiante. Muitas vezes tendes lido a revelação de João. Aprendereis a ler nesse livro, onde o discípulo bem-amado consignou as coisas que lhe tinha sido dado ver. Então assim nós vamos vendo. O próprio Emmanuel vai escrever no livro A Caminho da Luz, quando se refere à reencarnação de Kardec, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, baixa ao planeta, em Paris, né, para dar cumprimento à promessa do Consolador feita por Jesus Cristo. Um pouco tempo depois, nascia em Paris Allan Kardec. Também no livro Crônicas de Além Túmulo, vamos ver o espírito de Humberto de Campos, na mensagem A Ordem do Mestre, dizer: o Senhor chamou o discípulo bem-amado, o vidente de Patmos, que é João Evangelista. Se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, vou mandar que os mortos falem. Não é? E tu, João, descerrarás para o mundo o véu que encobre a triste noite dos túmulos. Vejam bem, antes de Kardec reencarnar, Jesus chama ele, João Evangelista, o discípulo amado, e manda a ele que ele descerre o véu que encobre a noite triste dos túmulos. E depois também no livro Lázaro Redivivo, de Humberto de Campos, vamos ver lá quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, não é? Então, tudo isso são informações que nós vamos tirando assim das inúmeras revelações. Nós sabemos que essa questão possa trazer, vamos dizer assim, discórdia, no sentido de pessoas não aceitarem, mas é preciso que a gente analise passo a passo todas essas informações. E num espaço de 1 hora não será possível trazer. Vejam bem que aqui nós citamos 2 encarnações apenas desse mesmo espírito de Chico Xavier, Allan Kardec e João Evangelista. E não há como nós, em 7 minutos que temos aqui restantes de nossa live, nós entrarmos em todas as considerações que já foram compiladas por nós em vários artigos. Eu convido a vocês a conhecerem na aba de notícias do site da Vinha de Luz Editora os artigos que os pesquisadores espíritas ligados a nós, do Brasil, de Minas, São Paulo, do interior de São Paulo, de Goiás, do Rio Grande do Sul, até do exterior, de Portugal, pessoas que fizeram esses apanhados todos de pesquisas históricas, mostrando o caminhar desse espírito crístico que é Chico Xavier, que não se poderia improvisar uma tarefa gigantesca como a dele. Até hoje, 530 livros publicados de sua mediunidade, sem contar os exemplos de abnegação, de renúncia, de amor, de desprendimento, de presciência, de tudo que Chico Xavier exemplificou na face da Terra. Então, para encerrar, já deixando um gostinho aí de quero mais, né? Nós podemos fazer aqui um breve apanhado, vida por vida, daquilo que nós sabemos ser na Terra esta evolução deste espírito.
Para nós, Chico Xavier é o patriarca Isaac, que viveu em Canaã entre 1896 e 1716 a.C. Ele vai ser também, no Egito, a faraó Hatshepsut, rainha faraó que reinou entre 1542 e 1458 a.C. Quem quiser conhecer mais sobre ela, essa revelação o próprio Chico nos fez, conheçam o livro do Conde de Rochester, pela médium Vera Krijanovskaya, russa, que é Romance de uma Rainha, que atualmente é publicado com o título Ratazu. Depois ele vai ser também faraó do Egito com o nome de Shams, por volta entre os anos 900 e 800 a.C. O livro, para quem quiser conhecer, foi recebido por intuição pelo senador Camilo Chaves, ex-presidente da União Espírita Mineira. O livro chama-se Semiramis, Semuramat, a rainha do Sumer, do Akkad e da Babilônia. Ele vai ser também o profeta Daniel, o mais apocalíptico dos profetas do Velho Testamento, que viveu entre 622 e 550 a.C. Depois vai ser Platão, um dos precursores do cristianismo, discípulo de Sócrates, vivendo em Atenas entre os anos 428 e 348 a.C. Ele vai ser também o sacerdote druida Allan Kardec, vivendo por volta do ano 100 a.C. na Bretanha. Vai ser João Evangelista, que vive no início do século, do século I até o século I, e vai falecer no dia 2 de abril, data do aniversário de Chico Xavier, no ano 110. Ele vai ser também Santo Antão, que nasceu em 12 de 1 de 251 e faleceu em 17 de 1 de 356. Vai ser também São Gastão, bispo de Arras, na França, que faleceu em 6 de fevereiro de 540, companheiro do bispo de Reims, que era Emmanuel naquela época, São Remígio. Vai participar da família Brissac, na cidade de Carcassonne, na França, no século XI. No século XII, encarna a personalidade de Francisco de Assis, entre 3 de outubro de 1182 e 3 de outubro de 1226. Na Suécia, vai ser a psicógrafa Santa Brígida, que nasceu em 15 de dezembro de 1303 e faleceu em 23 de julho de 1373. Depois vai ser Jan Hus, nascido na República Tcheca, em Husinec, em 1375, e falecido, queimado pela Inquisição na cidade de Constança, atual Alemanha, em 6 de julho de 1415. Depois vai ser Francisco de Paula, nascido na cidade de Paula, na Itália, em 31 de março, olha só, 1416, e morto na cidade de Tours, na França, em 2 de abril de 1507. O padre Manuel de Paiva, companheiro de Manuel da Nóbrega, nascido em Coimbra em 1508 e falecido em 21 de 12 de 1584, no Espírito Santo, no Brasil. Vai ser também René Descartes, nascido em Touraine, na França, em 31 de março de 1596, morto em Estocolmo, na Suécia, em 11 de fevereiro de 1650. Vai ser também Consuelo Dolores, em Barcelona e Granada, no século XVIII, e Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, e depois Chico Xavier, o nosso querido Chico. Vamos encerrando assim, nos desculpamos pela pressa de terminarmos o assunto, mas prometemos gravar com mais detalhes depois. Que Jesus nos abençoe,
nos ampare e nos instrua hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Todos sejam muito bem-vindos, que tenham uma boa noite nas bênçãos de Jesus hoje e sempre. Muito obrigado.